Olá, queridos, vamos ao estudo da lição número 9, a parte de terça-feira, a lição que fala sobre o grande mistério Babilônia e os mistérios de Babilônia. Quando Deus ele dá uma mensagem e repete a mensagem, porque a mensagem ela tem uma importância acima do normal. Basta olharmos o que Deus apontou na palavra de Deus, na sua palavra, como sendo mensagens especiais. Se você, por exemplo, olhar para a realidade espiritual, vai perceber que Deus sempre alerta os seus filhos. Por exemplo, se você olhar para o caso de Noé, o caso do dilúvio, Deus escolheu Noé como seu mensageiro durante 120 anos. Noé, ele pregou sobre a questão do dilúvio. As pessoas pouco acreditaram de que haveria uma destruição. Ellen White fala que cada martelada significava uma mensagem de alerta para aquele povo. Depois, nós podemos olhar como Jesus ensinou os seus discípulos sobre a questão da destruição de Jerusalém. Senhor, quando aconteceram essas coisas? Jesus disse, olhe para esse templo, não ficará aqui pedra sobre pedra e não seja derrubada. E outra coisa, quando vocês virem Jerusalém cercada, vocês fiquem atentos, é hora de vocês fugirem. Então, quando o general Pompeu, ele cercou Jerusalém e houve um problema em Roma, então foi preciso abandonar o cerco de Jerusalém. Era o sinal que Jesus havia dito, fujam para os montes. Então Jesus mostrou aos seus discípulos que eles precisavam ficar alerta. No Apocalipse, nós temos as 3 mensagens que alertam o povo de Deus e o povo dessa terra sobre os acontecimentos. Primeira mensagem, temer a Deus e dar-lhe glória, adorar o Senhor Criador, porque um juízo vem chegando. Segunda mensagem, caiu Babilônia, aquela que embriagou o mundo inteiro. Terceira mensagem, não recebam, não aceitem a marca da besta. Quem aceitar vai ter o juízo de Deus sobre a sua vida. Por isso, são mensagens importantes que Deus alertou o seu povo, para que o seu povo possa alertar outras pessoas que nada sabem daquilo que vai acontecer. É ruim ser pego de surpresa numa situação que a pessoa poderia saber. Se de repente acontece, mas quem estava sabendo? Puxa, mas por que não me avisaram? É muito triste. É muito, assim, constrangedor ser pego de surpresa em uma situação que a pessoa poderia se preparar. Por isso, nós temos como cristãos, como os adventistas do 7º dia, conhecedores do Espírito de Profecia, das mensagens que Deus nos deu, da interpretação correta da palavra, temos que divulgar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Por isso Jesus disse, não se pode você esconder uma cidade iluminada, edificada sobre o monte. É impossível. A luminosidade dela vai longe, todos vão ver. Não dá para você acender uma lamparina e colocar embaixo da cama, disse Jesus. Tem que colocar onde todo mundo veja, para que possa iluminar a escuridão. Por isso, é importante sermos assim, luzes nesse mundo. Um faroleiro recebeu do governo 300 litros de óleo para que ele pudesse alimentar assim a lanterna do farol, que à noite era ligado com aquele óleo e então iluminava toda uma vasta extensão do oceano. E os navios, quando vinham se aproximando daquela rota, eles poderiam saber corretamente onde estavam as pedras pela luz do farol. Então, um guia muito prático para os navios naquela região. Só que o faroleiro tinha muitos amigos pescadores, que sempre passavam por lá para tomar um café, bater um papo, e geralmente eles diziam, escuta, você não tem aí um pouco de óleo? Nós estamos sem óleo. E o faroleiro, então, na amizade, ia fornecendo óleo gratuitamente para os seus amigos pescadores. Alguns diziam, rapaz, lá em casa estou precisando de óleo, uns 20 litros. Não, pode levar aí, sem problema. Uma noite o faroleiro subiu para acender a luz do farol. Quando ele chegou no reservatório de óleo, tomou um susto. Não havia óleo suficiente para manter aquela lâmpada acesa a noite inteira. O que tinha ali dava para apenas 1 hora, 1h30 no máximo. A madrugada chegou. O navio não viu a luz do farol acesa, a luz se apagou. E o navio foi de encontro às pedras e muitas vidas foram ceifadas. 2 outros navios colidiram no meio do oceano, porque não viram a luz do farol indicando o caminho. E ali também muitas vidas foram perdidas e um grande prejuízo material. Aquele faroleiro não colocou a sua visão nas prioridades. Temos que colocar nossa visão hoje nas prioridades. Qual é a prioridade da nossa vida hoje? Nossa formação? O dinheiro que vamos ganhar? Nossa casa que vai reformar? Ou a nossa prioridade é a vida eterna? E anunciar para outras pessoas que é preciso, assim, falar de Jesus para outras pessoas.
Um irmão uma vez disse, vamos fazer uma visita? Já eram mais ou menos umas 10 da noite, havia terminado o ensaio do coral. Eu pensei, se eu for fazer essa visita, eu vou chegar em casa mais de meia-noite, eu tenho que preparar ainda o sermão de amanhã, a lição para passar, uma lição geral, e tenho que fazer o JA. Se eu for nessa visita, eu vou dormir às 3 da manhã. Mas Deus disse no meu coração, vai, você é um faroleiro, você tem que ser uma luz. Eu fui com a visita daquela irmã, visitei o irmão dela, ele estava com câncer. E Deus tocou no meu coração dizendo, fala para esse homem sobre Jesus Cristo e a salvação. Eu comecei a conversar com ele, seu José, você já ouviu falar que Jesus salva todas as pessoas? Ele disse, seu Gilberto, em 40 anos de vida, é a primeira vez que eu ouço uma pessoa me falar diretamente sobre Jesus e o plano da salvação. Eu conversei com ele durante 40 minutos. Levei-o a examinar os motivos da cruz. E depois eu disse, o senhor aceita Jesus como seu Salvador? Ele disse, aceito. Chorou muito, nos abraçamos, oramos e vim embora para casa. Fui dormir às 3 da manhã naquela sexta-feira à noite. Mas pela manhã eu estava na igreja. Aquela irmã que me convidou estava chegando na igreja também. Eu disse, irmã, pode me convidar quantas vezes quiser para visitar o seu irmão, que eu vou com prazer. Ela disse, não será preciso, irmão Gilberto. Meu irmão faleceu esta noite às 3 horas da manhã. Ele estava com câncer, passou mal, foi para o hospital e morreu dentro do hospital. Me deu um choque no coração ao pensar, e se eu não tivesse ido com essa irmã visitar o irmão dela? Aquele homem teria morrido sem Jesus, sem ter entregue a vida do Senhor Jesus. Então, nós temos que focar na prioridade que significa salvar vidas para o reino de Deus. A pergunta número 4 diz assim, que tipo de sistema religioso maligno Babilônia oferece aos seus associados? Apocalipse 17, de 1 a 4, diz o seguinte, e a mulher que eu vi estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia das suas prostituições. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava entorpecida, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu essa mulher, escreveu João, admirei-me muitíssimo. Então a pergunta, que tipo de sistema maligno Babilônia oferece aos seus associados? Resposta, a natureza do sistema maligno Babilônia é um sistema cruel, opressor, um sistema assim baseado na interpretação humana e que ofende a Deus, o Evangelho e a sua igreja. Então, não é um sistema confiável. Muitos estarão no caminho da perdição, porque estarão bebendo das doutrinas de Babilônia. Um sistema religioso que tem como base a palavra de Deus, mas que prega o engano, não é confiável. E tem que ser identificado para que as pessoas possam se desviar da rota de perdição que essa igreja, esse sistema está levando as pessoas. Essa característica desse sistema religioso começou há muito tempo e tem desviado milhões de pessoas. Começou, por exemplo, na Torre de Babel. A Torre de Babel foi o início de Babilônia, na planície de Sinear. Os homens começaram a levantar uma torre muito grande, chamada Torre de Babel. E eles diziam para os outros, façamos para nós um nome, e para que em outro dilúvio nós não sejamos arrastados. E eles começaram a construir a Torre de Babel. E Deus então confundiu as línguas, e eles tiveram então que se espalhar e se pulverizar na terra. Por isso, Babilônia ficou como o sinal de confusão. Babel, Babilônia, um sinal de confusão. No sistema moderno, Babilônia é um sistema religioso que encanta as pessoas com suas doutrinas, porque mostra facilidade, mostra benfeitoria, mostra agrado espiritual. O espiritismo está envolvido em Babilônia, ou nesse sistema religioso. Então, isso ofende a Deus e desrespeita o Evangelho, porque Jesus, ele até é citado, mas ele não é venerado como o grande Salvador. Um homem, ou um sistema, ou um líder, sim, é venerado como sendo aquele que pode salvar as pessoas neste mundo. Por isso, confundir essa Babilônia,
que já é confusa, é o que Deus pretende para que ela possa então ser julgada e possa cair. Por isso, agora no tempo do fim, nós temos que pensar sinceramente sobre essa Babilônia espiritual, com seus mistérios, com suas formas de opressão. Deus coloca na sua igreja o seu poder, o poder do Espírito Santo, mas Babilônia usa a força do Estado, a força política para impor suas leis, suas doutrinas e adoração a si mesma. Por isso, Babilônia vai receber uma condenação exemplar. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 603, escreveu o seguinte: logo os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição de suas observâncias através da autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos assim progressos do seu poder religioso, tudo será desmascarado. Por meio dessas verdades, pessoas que nunca ouviram falar disso vão ficar muito espantadas e vão querer sair de Babilônia. Por isso, o convite divino foi e continua sendo: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, nem incorram nas suas pragas. Temos então que, como adventistas do sétimo dia, sermos assim pessoas com um sentido de urgência para ensinar aqueles que estão ao nosso redor. Lá no Canadá, um moço ia para o trabalho, quando de repente encontrou um colega que vinha voltando calmamente. Ele pensou: esse amigo nunca falta, e estava voltando do trabalho. Se aconteceu alguma coisa na empresa? Ele perguntou: escuta, aconteceu alguma coisa na empresa? Ele disse: não. Você está voltando? Não vai trabalhar hoje? O rapaz disse calmamente: não vou. Sabe por quê? Acabei de passar pela represa aí, faz uns 10 minutos, e vi que tinha uma rachadura ali, cabia quase uma mão no começo da rachadura, e estava ampliando, e tinha uns estalos acontecendo. Eu acho que essa represa vai estourar. E eu estou indo na cidade avisar o povo que saiam de casa, porque a represa pode inundar toda a cidade. O rapaz disse: como é que é? A represa está explodindo, você está nessa calma, você está nesse passo de formiga. Jogou tudo que tinha na mão e saiu numa carreira muito grande, gritando pelas ruas da cidade: subam para as montanhas, a represa vai explodir, a represa vai explodir. E as pessoas então começaram a discutir: o que está acontecendo, a represa vai explodir. E então todo mundo começou a correr para os lugares altos, e de repente um estrondo, de repente houve uma explosão. O dique, o muro de contenção da represa estourou com a pressão da água, e um rio de água inundou a cidade inteira. As pessoas aplaudiram aquele homem por tê-las avisado para que salvassem suas vidas. O sentido de urgência. Aquele homem tinha sentido de urgência em dar a mensagem para salvar as pessoas. Deve ser também o nosso pensamento. Falar com urgência, porque o tempo está se esgotando muito rapidamente. Deus nos abençoe. Possamos ser sentinelas, atalaias de um mundo que está envelhecendo, mas piorando. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado porque o Senhor nos dá essa incumbência de avisarmos as pessoas sobre o que vai acontecer no tempo do fim. Ajuda-nos nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma excelente terça-feira na presença do Senhor. Deus te abençoe.